Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado porque mais uma vez você está aqui com a gente acompanhando o nosso programa. Uma menina negra de 11 anos foi expulsa de um estabelecimento comercial porque foi confundida com uma pedinte. De acordo com os pais, o funcionário teria pegado no braço da criança, dizendo que ela deveria sair da loja porque ali não era permitida a entrada de pedintes. Indignados com a situação, os pais acionaram a polícia e registraram uma ocorrência e ainda vão entrar com uma ação criminal por injúria racial. O estabelecimento lamentou o incidente e a mãe rebateu dizendo que incidente é quando se queima a língua num café, por exemplo. E que nesse episódio trata-se de racismo. Os pais moram no Paraná e estavam a passeio em São Paulo. O caso aconteceu em uma rede de café na Zona Sul. E nesse debate, quem se junta aqui com a gente é a jornalista Luíse Maiana. Ela trabalha aqui no Departamento de Jornalismo da Rede Novo Tempo e vai nos ajudar nesse debate. Seja muito bem-vinda, Luíse. Obrigada, Wagner. Obrigada a todos pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É o debut da Luíse aqui, não é? É o debut. O debut do debate. E eu estava segurando a ficha assim, ó, no seu debut. Para o público ler o que está escrito, eu estou segurando aqui o negócio. A gente pode dizer que a Luíse hoje é uma debutante? Faz um tempinho já, né, Luíse? Não, eu acho, inclusive, que eu tenho essa cara de debutante. As pessoas podem até estar achando estranho. Nossa, uma menina tão jovem ali debatendo na redação. A Luíse não perde. Gente, vamos lá, Luíse. Você já sabe como funciona, né? Você está com a palavra, pode dizer, pode interromper, pode falar assim que você tiver vontade. E é bom que vocês saibam que eu nem preciso respirar para falar, né? A gente já conhece. Luíse fala sem respirar, uma coisa incrível. Então ela já interrompe assim, ó, na lata. Vai ser bom, vamos ver você e a Suzane como vocês vão se sair. Não, eu vou dar espaço para ela, claro. Eu não vou ser deselegante. Né? Eu queria começar perguntando o seguinte: vocês acham que a situação que eu descrevi aqui lendo esse fato, vocês concordam com os pais da menina dizendo que houve racismo? Ou vocês concordam mais com o pessoal dessa loja, dessa rede, né, de café na Zona Sul? Aconteceu um incidente. Cara, assim, você precisa analisar o seguinte fator, que eu acho que não era o caso aqui, né? A menina estava com os pais ali, frequentando o estabelecimento. Devia estar tomando alguma coisa ali, sei lá, um frappuccino, um cappuccino, eu não sei. E aí, com certeza, a menina, tipo, não estou dizendo que isso justifica, mas, tipo, a menina com certeza, estava bem arrumada pro local, tá ali, sei lá, num shopping, algum lugar e tal, tá de boa ali, e de repente... Ou não, né? Alguém viu foto? Eu não vi, mas... Eu vi algumas fotos, ela estava com roupa de passeio na Paulista de domingo, normal. Então, tipo, uma roupa normal, eu imagino, porque, né? Porque para a pessoa realmente ser um pedinte e você olhar para a pessoa e falar assim, nossa, a pessoa é pedinte, a pessoa tem que estar muito largada, assim, tipo, sabe, com a roupa toda rasgada, fedida, sabe? Tipo, só a partir disso que visualmente, eu imagino que você pode presumir que uma pessoa, ela pode ser pedinte. Leite, ó, e vou assim, discordar... de verdade. Desculpa, deixa eu só discordar do Leite rapidinho. Tá bom. Começou mal, hein? Já começamos brigando aqui. Eu, inclusive, deixando a minha opinião, eu acho que o que aconteceu foi racismo. Eu, Wagner, pessoalmente. Só vou corrigir uma situação aqui. Eu estava em São Paulo com um grupo de amigos esses dias e eu fiquei assustado com a senhora que veio pedir dinheiro pra gente. Era uma região mais nobre de São Paulo e ela estava ultra bem vestida, parece que ela estava indo num casamento. Não, eu pensei, mas ela estava com roupa normal, assim como a gente está vestido aqui, ó. Luíse, que não está de uniforme, super bem vestida. Ela chegou com uma bolsa, uma sacola com revista e ela começou a pedir dinheiro pra gente. Então, mas... Em algumas regiões, nem todo mundo tá assim, maltrapilho e sujo pedindo dinheiro. E mesmo que ela tivesse mal vestida, criança ou um adulto, eu acho que pegar pelo braço, escandalizar dessa forma, não é o correto. Mas é que o meu ponto é exatamente para reforçar o fato de que eu acho que realmente foi uma questão de racismo. Porque é o seguinte, você falou, a mulher estava super bem vestida. Como é que você soube que ela era pedinte? Porque ela pediu. Exato. A menina não estava pedindo dinheiro para ninguém. Então, qual é o único fator que você partiria do pressuposto de que aquela pessoa é um pedinte, se ela não está pedindo? Eu imagino que você é tá pelo eliminando tipo de... Eu tô eliminando hipóteses, entendeu? Hipóteses então, tipo, ela tá mal vestida, tá lá, ok. Então,
querida, você tá aqui pedindo, eu não gostaria que... Ele não viu ela pedindo, porque ela tinha Ele acabado de não sair viu do ela banheiro. pedindo nada pra ninguém e ela não estava mal vestida. Qual é o único fator que me leva a pensar que o cara imaginou que a menina era pedinte? Por conta da cor da pele dela. É o único fator. Mas assim, eu entendo também que havia uma observação antes do comportamento dela. Porque ele falou que foi uma ordem da gerente. E depois a gerente confirmou que realmente tinha dado essa ordem e que estava cumprindo as ordens maiores da franquia. Nossa, né? Sim, mas ele não explica o que ele estava observando, né? Não tem. Ele tava mas eu observando acho o que quê? já qual estava seria vendo uma observação. Aí a menina pegou a criancinha, o irmãozinho dela, foi lavar a chupetinha no banheiro e foi mais ou menos nesse contexto. Depois que ela saiu do banheiro, foi que ela foi convidada a se retirar, para não dizer outra coisa. Só que mesmo assim, de acordo com o que os pais relatam, a gente tem uma sensação de que o primeiro ato dele foi pegá-la pelo braço e expulsar ela, né? Convidar ela a se retirar do local. Porque não admitia pedintes. Então, por que ele não questionou? Você está sozinha? Você está com seus pais? Com quem que você está? Com certeza. Não tem esse relato. Não. E pelo que consta, nem ele mesmo alegou que questionou ela se ela estava sozinha, se ela estava com os pais ou não, o que ela estava fazendo por ali e tudo mais. Então, essa colocação do Leite é interessante, porque como a gente está, parece que aqui num processo meio de julgamento da situação, ele eliminou situações que pudessem levar a gente a pensar que seria um pedinte e sobrou a única que é a cor da pele. E de fato, a gente está trazendo esse fato aqui agora e discutindo esse assunto, mas não é a primeira vez que a gente vê essa situação acontecendo, né? Infelizmente, a gente tem a expectativa, a gente não pode nem ter a expectativa de que seja a última. É claro. Porque hoje tem essa discussão de que o racismo pode não existir. Eu não acredito que o racismo não exista. Eu já vi situações... Agora, eu acho que o racismo não é mais declarado como se foi há algum tempo atrás. É velado. É velado. E aí fica uma linha muito tênue entre racismo ou não. É algum tipo de outro tipo de discriminação, Vamos fazer uma o seguinte, alguma coisa. isso que você falou é muito interessante, faz um link para um depoimento que a gente tem de uma doutora em geografia humana. Ela é pesquisadora em assuntos étnicos, é a doutora Germana. Vamos dar uma olhadinha no recado que ela tem para a gente exatamente sobre isso, onde esse racismo se localiza na nossa sociedade e por que ele existe. E a gente já continua esse debate. Esse pensamento construído socialmente de discriminar o outro é um pensamento pautado nas ideias etnocêntricas que carregamos ao longo dos séculos e que infelizmente fazem parte da construção do pensamento social aqui no nosso país, no Brasil. A população brasileira, apesar de ter em sua base um contexto de miscigenação significativo, há e possui um pensamento etnocêntrico bastante significativo, bastante forte. E esse pensamento etnocêntrico acaba por discriminar. Então, a minha sugestão, diante desse contexto histórico, cultural, né, formado não da noite para o dia, mas no decorrer dos anos, é o conhecimento. Conhecer sua história, conhecer a nossa história, o contexto e processo de miscigenação, da formação do povo brasileiro, faz com que esse cenário de discriminação que muitas vezes não, que é constante e isso é percebido, possa ser revisto. Muito obrigado aí a doutora Germana Ramires por ter participado aqui com a gente. O que eu achei muito interessante, e por isso que eu chamei agora, Luiz, porque você estava falando isso, né, de que o racismo, na tua opinião, antes era algo que estava muito mais aberto. Sim. E hoje ele é muito mais velado. E o que ela diz é que ele sendo aberto ou sendo velado, ele é algo que machuca. Machuca, com certeza, causa traumas. Eu fico imaginando essa criança, como é que vai ser. É um grande desafio dos pais ter que explicar toda essa situação. Eu espero que pela infância, né, que caia no esquecimento de que eles superem isso. Mas, de fato, existe essa questão da discriminação velada. Hoje é muito claro. Hoje é claro quando você vai, no meu caso, por exemplo, no salão de beleza, que as pessoas não sabem cuidar de um cabelo afro. É claro quando você chega numa loja de maquiagem, às vezes não tem os produtos de maquiagem de acordo com o tom da sua pele. Isso é racismo estrutural, claro, né, na nossa sociedade. Porque as pessoas elas não estão preparadas para atender.
como tem gente que chega para mim e diz, ai, você é tão bonita, seus traços são finos. Então, tipo assim, como assim? Nossa, Como sério? já teve pessoas que falaram para mim, nossa, você é uma negra bonita. Eu nunca ouvi alguém falar assim, nossa, Wagner, você é um branco bonito. É porque as pessoas não costumam achar mesmo, então por isso que elas não Elas não costumam No achar seu o Wagner caso, bonito. especificamente. Eu Mas- entendi, é verdade. Mas assim, você... Quer Então, dizer, interessante nossa, a- apesar de negra, você é bonita, né? E É os isso que a Os pessoa traços tá... finos em você Sim. contribuiu. E é uma coisa pesado isso. estrutural, porque você está tão embutido na sua cultura que às vezes você não percebe. E a porque eu própria pessoa acho- também, às vezes, não se classifica como uma pessoa preconceituosa, né? É legal isso que a Luíse falou. Você tá porque, falando assim, nisso, é que eu tô lembrando aquela vez que a gente fez um... Não vou explicar a situação exata, mas que a pessoa falou assim, não, eu não tenho nada contra pessoas negras. Assim. Hélio Inclusive, Moura até estava tenho com a gente. Gente na família e tal. Então, geralmente, quando a pessoa coloca eu não tenho nada contra, mas é como se ela estivesse abrindo um parênteses para ela poder ser aquilo que ela tá falando que ela não é, entendeu? Fecha parênteses, volta. que está tão enraizado, e foi o que a doutora Germana falou, pela própria ignorância da sociedade, que não conhece o seu antepassado, que não conhece a história do Brasil, a nossa própria história, e ela acredita que uma das formas de mudar isso daí seria nós estudarmos sobre isso, sobre a nossa história e ver como fomos constituídos. Ela fala do etnocentrismo, né? Então eu sempre coloco a minha etnia como sendo superior. Exato. E é justamente essa dominação cultural, essa dominação étnica, essa falta de representatividade que causou o racismo. E às vezes as pessoas elas são racistas e não sabem que são, viu? Elas estão tão embutidas nesse contexto que elas não sabem que elas estão E aí racistas. é que tá um negócio... Eu gosto muito desse negócio da etimologia, né? Quando é a origem da palavra. Etimologia tal. da palavra. Porque quando você vê uma pessoa sendo grosseira com a outra, ou sendo estúpida, geralmente você dá qual adjetivo para essa pessoa? Você é ignorante, não é? E o ignorante, na verdade, ele não tem a ver necessariamente com a bruteza da pessoa. Tem a Falta ver de com o conhecimento. fato da pessoa não ter conhecimento e por isso ela está agindo daquela maneira. Então, dentro desse contexto, faz todo sentido alguém agir de uma forma preconceituosa com uma outra pessoa, seja por qual motivo for. Nesse momento, a gente está pegando o gancho da questão da cor da pele. Mas pode ser por uma questão da pessoa ter uma classe social diferente, ser mulher, ou mesmo ser homem, porque pode Ser ter de uma isso também. região ser de uma diferente. região diferente, Agora, ter olha, uma eu- outra religião. Então, se a pessoa não tem conhecimento do que o outro representa, ela parte dos preconceitos dela e aí ela é ignorante. Mas Eu deixa só eu só acho- abrir aqui, só um minutinho. Vamos deixa eu lá. só abrir aqui um parêntese. gostando da Heloísa. Mas aí é que é o problema. A sociedade hoje ela tem se conformado com essa situação de que não sei. De que o tempo da ignorância não vai contar no julgamento. Aí é que é o problema. E às vezes aí é que surge a necessidade de você militar. É que Você eu não sou- vai cuidar de um câncer se você não disser Mas, eu estou Luíse, doente. eu acho que esse negócio da ignorância existe, existe. Mas não acho que esse seja o maior problema. Eu não acho que as pessoas são tão ignorantes com relação ao Não, racismo com certeza delas. não. Elas usam dessa Exatamente. justificativa. Tem um dado que a produção trouxe pra Não, gente. desculpa, eu só tô falando de ignorante, eu não tô falando de ignorante de tipo, não existe racismo. Eu tô falando no seguinte sentido. Não, da pessoa não saber que ela é racista, porque foi isso que a Luíse Isso, disse. exato. Eu não acho que isso seja uma realidade tão profunda. Eu acho que a pessoa não tem coragem de admitir assumir. o seu racismo. Ok. Inclusive, a pesquisa que a produção trouxe aqui, 90% das pessoas ouvidas disseram não ter preconceito qualquer com relação à cor. Mas cada uma delas conhece alguém muito próximo, um parente ou um amigo que é. Então é muito fácil eu dizer que o outro é racismo. E aí o racismo sempre vai estar com o outro. Não, eu estou tranquilo, eu não sou não. Mas eu conheço gente que é, infelizmente. Mas eu também eu não sou racista, mas eu não vou me relacionar, né? Não quero um filho meu assim, né? Eu não vou... Sabe qual que é o grande lance que eu fico pensando, que acontece muitas vezes? E aí é onde você vê a questão do racismo acontecendo, do preconceito acontecendo. Contra fatos, não há argumentos. Então, essa situação que a gente acabou de mostrar é um caso de racismo. Tá cheio de vídeos na internet brasileira aqui, de pegadinhas que o pessoal faz assim, Teve uma que me chamou muita atenção uma vez, um rapaz do Paraná, que ele tem um rapaz branco, aí ele fala que ele tem eu não lembro, um carrão importado, aí ele fala que ele esqueceu a chave dentro do carro.
Aí ele fica tentando cutucar assim, um carro para pegar a chave. E ninguém Aí, faz nada. e aí o pessoal chega e fala assim, o que aconteceu aí, amigo? Ele falou assim, não, eu esqueci a chave aqui, eu tô tentando pegar. Ah, beleza, tal. Precisa de ajuda, tal? Não, tranquilo. Aí, a mesma situação com o cara negro, e ele tá fazendo a mesma coisa. E os caras, tem outras pessoas que daí chegam e falam, meu, o que tá acontecendo? Ele fala as mesmas coisas. Olha, esqueci a chave aí e tal. Tá, mas você tem algum documento do carro? Não, não tenho. Aí o cara fala, Não. então quer dizer que o carro agora Todo mundo é já seu se tal. questiona. E aí já chama a polícia e prende o cara, ele fala, aí tem que entrar a produção da pegadinha. Então, quer dizer, é a mesma situação com pessoas que simplesmente têm a cor da pele diferente e existe uma reação diferente das pessoas. E eu estou dando um exemplo entre vários. E a onde isso gente não está acontece. falando de minoria, né? A gente não está falando de uma minoria. Em O que IBGE sentido? Porque a população... Depende do que sentido, porque quando você tem o conceito de minoria, não é quantitativo, é qualitativo. Eu sou parte de uma minoria porque eu tenho que militar em favor disso, como as mulheres fazem parte de uma minoria pela necessidade da militância. Então, o negro, ele faz parte de uma minoria política que precisa se autoafirmar. Nesse sentido do conceito de minoria Isso. e de... qual é a palavra que você usou? Militância. De militância, de fato. Agora, falando quantitativamente, Sim, não. já são 54% o número de negros no Brasil. Agora, uma coisa interessante, eu tenho alguns pensamentos a respeito disso, discordo até de algumas coisas que a Luísa colocou. Por exemplo, você falou que é racismo você chegar num salão de beleza e o salão de beleza não ter como atender você, não ter qualificação específica para tratar de um cabelo afro. Para mim, isso não é um racismo. O salão, ele se adapta os profissionais se adaptam para o que eles conseguem fazer. Então, eu não vou esperar que nesse salão não sabem fazer. Então, não, vocês estão obrigados a saber fazer o meu cabelo afro. Não, mas não é nessa questão Não é- da obrigação, é Não, a mas é que questão você de falou você... assim, não, você falou, a pessoa tem que, como que não vai poder me atender? Como que você sabe cuidar de um cabelo loiro e não pode cuidar do meu cabelo afro? Como Vocês é que eu são vou chegar, diferentes. como é que eu vou chegar num salão cadeirante e eu tenho uma escada e não tenho um elevador? Mas é outra questão. Mas é questão de acessibilidade, é questão Não, de sim, inclusão. a gente está falando, acessibilidade É, é uma sim, coisa, estar mas preparado para fazer um serviço específico Mas é outra coisa. acessibilidade no termo amplo não diz respeito só aos deficientes. Eu digo acessibilidade de tornar acessível aquilo para todo mundo. Olha, Como eu eu mas também, é que como eu também não sou a o favor de mercado, ter de um maneira salão geral- de beleza só especializado. Hoje existe essa necessidade pelo contexto que se tem. Mas o ideal seria o quê? Você chegar em todos os lugares e ser atendido. Independente da sua cor, da sua acessibilidade, da sua mas deficiência, isso aí, do seu não, isso eu não corpo, discordo. Você tem que ser, É todas as nesse pessoas têm que ser sentido. atendidas e bem atendidas em qualquer lugar Sim. onde forem. Mas, por exemplo, o mercado é cheio de segmentação, não é isso? Tem um lugar específico para cada coisa. Eu até ia falar isso. Tem cabelo loiro barbearias que precisa de salão que tem um específico salão também. específico. Mas eu Não adianta entendo o que chegar a em Luísa qualquer está querendo salão. dizer. Ela está falando o seguinte, você imagina, vou pegar a Suzane aqui, a Suzane chegando em qualquer salão de cabeleireiro, pode ser um salão de cabeleireiro especializado em cabelo afro, ela chegar lá e falar assim, vocês podem cuidar do meu cabelo? Eles falaram assim, a gente não tem condições de cuidar do seu cabelo? Não, mas Em proporções isso não acontece. existe. Isso, Hoje, é disso que a cabelo Luísa está afro- falando, entendeu? Hoje, cabelo Não, sim. afro é negócio. Cabelo afro hoje está na moda. Então, é um segmento Mas de mercado. ainda é isso. assim, eu só hoje eu não estou tô discordando conseguindo desse ponto encontrar. específico, entendeu? Não. Porque você não falou que você chega num salão e diz, você faz meu cabelo? Ah, não, o seu filho a gente não sabe mexer. Hoje Mas é isso que acontece. Mas é isso que As ela tá pessoas falando. falam isso para você quando você Fala, chega e falam, fala. não, o seu cabelo a gente não sabe. Mas fala, é porque você é negra? Não, Não, é eles porque, olha, falam eu isso. preciso de um curso específico, porque senão eu vou mexer no seu cabelo e vou estragar o seu cabelo. Para mim, isso é até uma questão de respeito. Eu não vou mexer, porque eu não sei fazer isso. Não é porque, não quero ter contato com negros. Nesse aspecto, é eu esse o concordo ponto com que eu o tô Hélio também. colocando. Mas é não porque é disso que a Luísa está disso que eu tô falando. Não foi o que ela disse. Não, né? ela está falando o seguinte, a sociedade não está preparada, apesar Exatamente. disso ser parte da sociedade. Sim, mas ao mesmo tempo ela disse Mas que ele tá falando de existe segmentação. que existe Não, mas é que a mercado gente tá falando pronto de pra duas isso. coisas. Mas a O gente Hélio tá eu tô falando falando assim, ó. daquela questão estrutural de uma sociedade. Tá, então, não Por que não especificamente pensaram de em capacitar profissional para trabalhar com cabelo Porque- afro? porque Se no tem. estabelecimento atende cabelos, Então, lá mas não tá dizendo existem assim, ó, estabelecimentos- cabelos loiros, não está escrito isso Existem no salão. estabelecimentos que são especializados em fazer o cabelo loiro, porque o cabelo loiro Não é tem Mas uma... a isso, Aloysio mas está não é falando isso. que Vamos ela deixar já, o cabelo de ela já lado, então? Vamos percorreu- falar. É que o ela já cabelo é importante percorreu nesse alguns nesse salões. O contexto. cabelo, Entendeu? ela é a minha
É autoafirmação, não é a questão só do cabelo ou de fazer só as luzes. Ela não está querendo dizer assim que todo mundo tem que ser especialista em cabelo afro. Ela está dizendo o seguinte, você, Wagner, se você for num cabeleireiro e ele falar para você, eu não sei mexer no teu cabelo, isso nunca vai acontecer em lugar nenhum. Por quê? Não tem como não saber mexer com o teu cabelo no contexto que a gente vive. Entende? No sentido assim, a pessoa olha assim e fala assim, ah não, o seu cabelo eu não sei mexer. Não vai acontecer isso. É mais ou menos como você chega numa loja e não tem uma blusa para o seu tamanho. Porque os padrões hoje é que você tenha uma blusa 36, 38. E hoje é necessário que o mercado tenha lojas especializadas em modelos plus size. Mas existem lojas especializadas em plus size. Mas isso é o legal? Isso é o bacana? Isso é o necessário? Olha só o constrangimento que as pessoas que não estão dentro desse padrão do corpo passaram até conseguir hoje que tenham lojas especializadas em modelos. Eu entendo. Size. Só quando eu falei vamos deixar o cabelo de lado, é porque eu acho que existe uma discussão mais ampla que a gente poderia ter. É que a gente estava, né? A gente esbarrou nesse ponto específico. Porque eu acho assim... A gente pode ter essa interpretação de ser segmentação de mercado ou não, existe divergência de opinião, mas o que, não sei se vai existir uma divergência, mas eu acho que preconceito racial existe. As pessoas, elas estão, principalmente no Brasil, muitas vezes cercadas por esse preconceito. E existe dificuldade em oportunidades, existem pessoas que acabam não conseguindo serem aceitas ou terem ascensão no mercado de trabalho justamente por conta da cor da pele. E aí é que eu acho que é muito grave, que eu acho que é muito pequeno. Outra questão grave, agora recentemente o IPEA fez uma pesquisa. Então, a maioria das vítimas de violência são homens negros da periferia. Uhum. Porque justamente por causa desse julgamento do vídeo que o Leite citou, de que se é um negro mexendo no carro porque ele prendeu a chave lá dentro, ele está roubando. Porque se é um negro que está de noite voltando da faculdade com a mochila no ponto de ônibus, deserto, não sei o quê, naquele contexto ele é o ameaçado, a polícia vai parar ele. Tanto é que tem um dado que saiu, acho que essa semana, falando, dados levantados, foi por pelo portal UOL, se eu não me engano, baseado em dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, falando que de cada 10 pessoas que são assassinadas pela PM do Rio de Janeiro, 8 são negros. 9 são negros. Então, quer dizer, é uma taxa muito alta, porque você não tem 9 em cada 10 pessoas no Rio de Janeiro sendo negras, entendeu? Para ter essa mesma proporção. E aí, de novo, a gente volta àquela questão do racismo estrutural, da sociedade que não está preparada, dessa questão de pouca gente representando em cargos mais elevados, em defesa desses direitos dos afrodescendentes. Mas há candidatos. Há candidatos, mas não são eleitos pelos próprios que deveriam estar representando. É o caso que ocorre com as mulheres. As mulheres precisam... Tem até uma lei que os partidos políticos têm que ter um X de vagas para candidaturas de mulheres, mas elas não são eleitas ao mesmo tempo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As mulheres não votam nas mulheres, negros não votam nos negros. E aí, por isso é que falta representatividade. Aí vou dizer, não, mas é porque os poderosos, eles têm muito mais dinheiro, têm muito mais o quê, mas eu tenho acesso a saber, por exemplo, na minha cidade, quais são os candidatos a vereador. Eu não preciso que haja uma campanha exaustivamente cara para que eu descubra quem são os candidatos. Sim, aí, eu não quero votar no candidato negro, vou votar no candidato branco. Mas você acha que isso é racismo? Você acha que os negros também têm racismo, por isso não votam? As mulheres também são machistas e por isso não votam? Não, eu acho que a pessoa escolhe. Tem 10 candidatos, a pessoa tem afeição por um. Casualmente, esse um pode ser negro, pode ser uma mulher ou pode não ser. É isso que eu estou dizendo, que em alguns aspectos a gente às vezes coloca tudo como na culpa do racismo ou do preconceito. E tem coisas que não estão dentro dessa conta, tem coisas que não são dessa dívida. Como isso, tem 3 candidatos aqui, vocês 3 aí, não, vocês 4, vou colocar a Suzane também. E eu sou o eleitor. Olha, gostei mais das propostas do Wagner. Por coincidência, ele é branco e é homem. Mas essa questão... não estou escolhendo ele porque a Luísa é negra e mulher. Você entende? Mas é porque essa questão da representatividade não tem relação também. Também não é uma coisa diretamente com a cor.
Não é necessariamente votar num negro e eu vou saber que ele vai me representar. Exatamente, Então, é o que eu estou dizendo. Quando a gente É isso que fala eu tô de dizendo. quando a gente fala de representatividade, não é só essa questão. Ô Hélio, agora tem muita coisa que você está dizendo, né? Não está na conta do racismo. É aquela coisa de que a gente joga na conta do racismo, mas não está lá. Esse caso que você deu aqui da representatividade política. Mas existe racismo? É lógico que existe. Não, o que eu só ia falar é que assim, a gente está num processo como sociedade brasileira e a gente pode dizer como outras sociedades americanas, a gente pode dizer, no sentido de mudança do padrão social que tem a ver com a cor da pele. O que eu quero dizer com isso? Aqui no Brasil, a Lei Áurea foi estabelecida em 1888, faz mais ou menos 130 anos. Quantas gerações você consegue ter passado em 130 da escravatura. anos? Oi? A abolição da escravatura. Isso, a abolição da escravatura. Quantas gerações você consegue passar em 130 anos? Uma média aí, você tem, sei lá, uma pessoa vive em média 80 anos aqui no Brasil, vamos colocar assim. 130 anos não dá para ter passado nem 2 gerações completas ainda. Então, é por isso que a gente precisa de tantas ações do ponto de vista político, social, para que a gente possa ajudar nesse processo a própria sociedade a entender que algumas coisas têm mudado, porque para muita gente, apesar de 130 anos terem passado e negros aqui no Brasil não serem mais escravos, muita coisa advinda dessa história, que não é tão antiga, porque 130 anos não é muita coisa, ainda a gente tem resquícios até hoje. Gente, Sim, temos que terminar o totalmente. programa. E eu sinto que essa discussão não acabou. Pelo Nossa, amor de renderia. Deus, meu coração. Renderia mais. Cara, eu né? fiz uma lista de Você argumentos. volta pra gente discutir isso? Pelo amor. Eu não consegui nem falar nesse bloco, olha que incrível. Hélio falou pouquíssimo também. Incrível. Enfim, eu não tenho mais o que fazer, o programa acabou. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Luíse, obrigado por ter vindo e falado 30% do que você queria. E a gente volta, tá? Não, mas isso Discutir foi esse assunto. proposital, né? Pra poder voltar mais vezes. Exatamente, por Para favor, deixar volta. só um gostinho. Só um gostinho. Tchau, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.